Tudo bem, pessoal? Que nem o Renan disse, obrigado pela presença de vocês. O microfone é esquisito mesmo, dá uma sensação diferente. Enfim, essa palestra que eu vou dar é bem curta, é bem rápida, até porque não tem por que ficar se estendendo muito. A gente vai depois mostrando o que a gente já está fazendo, exemplificar melhor o que é o Data Science, o que é esse trabalho, né? Enfim, a gente colocou esse título de Data Science e seus reflexos nos trabalhos da FEE porque, como o Renan disse, nós temos percebido uma demanda muito grande no momento da parte do governo em relação à análise de dados. Não que não seja feita análise de dados já na FEE, né? Enfim, Data Science é muito mais um reconhecimento e uma nomenclatura para algo que já vinha se fazendo de várias formas e de vários modos em vários lugares. Mas é uma ciência que está nascendo e está se ampliando cada vez mais, que engloba tudo isso e aprofunda isso, e pessoas acabam estudando não mais diversos assuntos, mas o assunto que se investiga agora aqui, que se estuda nessa área, é técnicas para analisar os diversos assuntos. Então, vou começar aqui. Bom, antes de mais nada, eu preciso falar sobre o crescimento explosivo de dados que a gente vem vivendo no mundo. Não é novidade para ninguém que isso é real, né? Todos nós temos, talvez com algumas raras exceções, um smartphone no bolso, e esse smartphone ele está carregando com a gente diversas informações e está medindo de nós diversos dados, e isso tem sido registrado diariamente, esses dados, essas informações que a gente gera, desde o menor estabelecimento comercial até transações de cartão de crédito, e-mails que a gente envia, mensagens que a gente envia para as pessoas, né? Enfim. Acho que a gente vai mudar de microfone agora. Isso, agora sim. Tá, agora eu posso me sentir num TED aqui, bem feliz, me mexer e tal. Bom, enfim, essa imagem que eu coloquei aqui, ela é uma imagem que é resultado de data visualization, que é técnicas que são combinadas para trazer informação através da visualização. Essa imagem aqui foi usada para falar sobre emissão de gás carbônico, e daí eles mostraram quanto a emissão de gás carbônico em termos de quantidade tinha em relação à cidade. Enfim, isso é só um exemplo para citar, assim. Eu usei essa imagem também para trazer uma ideia assim, de dados invadindo a nossa vida, invadindo o nosso dia a dia, as cidades e tudo mais. E no meio disso tudo, a tomada de decisão que é feita por parte dos gestores, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, ela sempre leva em consideração muitas variáveis para se analisar. E para isso, para se conseguir tomar uma decisão melhor, a necessidade de ter informação precisa e de ter análises bem feitas é muito importante. Nesse meio de tantos dados e de tantas coisas para se decidir, as empresas, por exemplo, que não se derem conta da necessidade de analisar os seus dados e de focar nisso, de ter uma equipe fazendo isso, ela vai ficar para trás, ela não vai conseguir concorrer com as outras que estão fazendo isso, né? Enfim, aqui no caso da iniciativa pública, né, nós temos governos que administram os nossos recursos de impostos e tudo mais, e esses governos eles precisam também usar dados e análise de dados e informações precisas para tomar suas decisões, né? Então, a relevância do Data Science, para o nosso caso aqui da FEE, ela é muito grande. Ela é muito grande mesmo, porque quanto mais a gente conseguir conhecer os nossos dados, quanto mais a gente conseguir entender para onde ir e o que fazer com todas as políticas públicas que a gente tem e com todas as decisões que o governo precisa tomar, desde o menor escalão até o mais alto escalão, o Data Science é muito relevante. Eu quero falar um pouquinho agora sobre esse termo de Data Science no mundo por aí, né? A ciência de dados, no início, na primeira vez que foi comentado sobre isso, era num contexto mais acadêmico e mais computacional. E depois isso foi mudando um pouco. E nos últimos anos, há bem pouco tempo atrás, 10, 15 anos, é que esse termo vem sendo cada vez mais usado para a questão de estatística, machine learning, coisas mais avançadas em relação aos dados. E a Harvard Business Review, de outubro de 2012, publicou
um artigo bem específico falando sobre que o trabalho do data scientist ou do cientista de dados é um trabalho mais sexy do século, no sentido de que era um tipo de profissão, um tipo de trabalho que estava sendo muito demandado, muito procurado e muito importante, muito relevante. E toda essa revista de outubro de 2012 fala sobre Big Data, até tem aquela imagem do homem de circo ali, como se ele estivesse tentando domar, né, a quantidade de dados. E é bem isso mesmo, a quantidade de dados cresce a cada dia mais, de todas as esferas possíveis, e nós conseguimos domar isso, usar isso ao nosso favor, é muito importante. E do ponto de vista aqui do Estado, isso também é muito importante. Tem um estudo que o Instituto Global da McKinsey fez, que é esse daqui que está aqui. Dentro desse estudo eles mostraram vários resultados e vários estudos que eles fizeram em relação ao quanto esse tipo de análise de Big Data, de ciência de dados, pode vir a contribuir para que a administração pública consiga usar melhor seus recursos e gastar menos naquilo que era exagero e conseguir gastar melhor e ter dinheiro mais disponível para fazer outros investimentos. E tem um dado que eu ressalto que é importante nesse estudo, é que eles fizeram uma estimativa de que a Europa poderia economizar 300 bilhões de dólares ao ano se eles analisassem os seus dados melhor e se eles tomassem as medidas em relação a isso. Esse estudo da McKinsey é bem famoso, ele ficou bem conhecido, ele é relativamente recente, ele é de junho de 2011. Só para vocês terem uma ideia, esses principais estudos que eu estou trazendo, esses principais artigos, eles estão sendo a maioria de 2010 para cá. Então é algo muito novo, muito recente ainda no mundo, e muitas empresas ainda não se deram conta da importância da análise de dados de uma forma mais avançada. Não apenas descritiva, né? Eu acho que é bom também eu falar um pouco sobre isso. A gente está acostumado, às vezes, a análise de dados, algo como um gráfico de barras, por exemplo, né? Ou daqui a pouco um gráfico de pizza, ou fazer algumas médias, desvio padrão de alguns dados, mas é importante deixar claro que a Data Science, ele começa nisso, mas ele vai muito mais longe do que isso, ele vai muito mais fundo do que apenas isso, né? É importante conseguir extrair do dado informações que respondam a perguntas, né? Eu acho que isso que é o importante do Data Science. Aqui eu mostro esse rapaz aí, que o nome dele é DJ Patil, ele é o chefe dos cientistas de dados da Casa Branca. Isso é bem recente, tá? A Casa Branca fez há pouco tempo esse setor onde eles têm cientistas de dados pensando tudo em relação ao governo dos Estados Unidos. Então são caras que passam o dia inteiro pesquisando e olhando para as bases de dados que eles têm e tentando tirar disso alguma informação importante que pode auxiliar a tomada de decisão e levar o Estado para um lugar melhor, né? Então, esse cara aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas ele é o mesmo nome que fez esse artigo na Harvard Business Review, junto com o Thomas Davenport. Ele escreveu esse artigo na época, e esse cara ele passou por várias empresas grandes, como LinkedIn e outras do setor. Ele conseguiu, assim, lá nos Estados Unidos, montar essa equipe e fazer algo que é totalmente novo, né? E é algo que os países ainda não se deram conta, que muitas empresas ainda não se deram conta, tanto é que no próprio Estados Unidos, que tem bastante avanços em relação a esse tipo de tecnologia, de computação, de estatística e economia e as análises, eles conseguiram fazer isso só agora, né? Demoraram todo esse tempo para fazer isso. Então, eu creio assim que nós aqui na FEE, trazendo tudo isso assim como algo, como um benchmarking mesmo, assim, tendo isso como um exemplo para a gente, eu acho que a gente pode fazer algo bastante inovador e bastante pioneiro aqui no Estado, em relação a gente trazer cada vez mais forte essa cultura de análise de dados. Não que já não assim, não quero que vocês me entendam mal, né? Não que a gente já não faça isso. Eu estou sendo um ativista da gente fazer muito mais isso e mostrar que a FEE faz isso, né? Enfim, agora eu quero falar um pouquinho do projeto Recupera Mais RS, que é um dos projetos prioritários do governo, do atual governo. Eu, o Renan, o Stein e a Vanessa, a gente tem participado de muitas reuniões semanais com a Procuradoria-Geral do Estado. A gente tem participado de outras reuniões, além dessas normais semanais, com diversos setores e órgãos aqui do Estado. E a gente tem tentado entender, junto com a Procuradoria-Geral, junto com a PGE,
como qualificar a cobrança da dívida ativa do Estado, a parte judicializada, aquilo que é remetido à PGE, que a Secretaria da Fazenda não cobra de forma administrativa e isso vai para a PGE. E, como vocês podem ver ali no segundo parágrafo, fala sobre a Fundação de Economia e Estatística. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, esse projeto está sendo muito importante e relevante para nós aqui na FEE, porque isso tem aberto portas para a gente em diversos lugares. Desde que a gente começou esse projeto, a gente tem recebido telefonemas de diversos órgãos importantes do Estado querendo falar com a gente para que a gente possa sair lá, fazer uma reunião com eles, para conversar com eles sobre o que a gente está fazendo na PGE e o que a gente pode fazer também para eles. Né? Então a gente está muito feliz como Fundação de Economia e Estatística de que a gente está conseguindo aplicar os conhecimentos que a gente traz da Faculdade de Estatística, os conhecimentos que a gente faz com a pesquisa em cima disso. A gente está conseguindo aplicar isso em diversos setores importantes aqui do Estado e que tomam decisões bem relevantes. Por exemplo, aqui como eu coloquei aqui do lado, direito em cima, a nossa dívida ativa do Rio Grande do Sul hoje, a parte judicializada, né, que a PGE tem responsabilidade, ela está em mais de 32 bilhões de reais. Então, se a gente conseguir, com todas as análises que a gente está fazendo e com as que a gente vai fazer, aumentar isso em poucos porcentos, em pouca coisa, isso vai dar muito retorno, isso vai dar um retorno de milhões de reais. Então a gente consegue trazer para os caixas do Estado mais dinheiro para que ele possa investir em coisas que realmente tocam na vida das pessoas. Né? A gente sempre brinca até que quanto melhor a gente pesquisar as coisas, quanto melhor a gente fizer, mais brigadiano na rua vai ter depois. Né? Talvez eu esteja errado na minha esperança, mas é uma esperança. Eu tenho tentado pensar assim. Depois que essa apresentação terminar, eu vou mostrar um pouquinho o que a gente tem feito lá na PGE e alguma coisa a gente não pode mostrar por causa do sigilo, né, mas alguma coisa que dá eu vou mostrar, até para não ficar tão abstrato assim o que a gente está fazendo lá. Enfim, eu quero agora falar um pouquinho sobre o NCD. Pode. Vocês têm ideia assim, das portas que estão se abrindo? Para vocês terem ideia assim, das portas que têm se aberto esse projeto, muita gente do governo, do Estado, de outros órgãos tem falado desse projeto, da FEE, dizendo que a gente faz esse tipo de coisa. E eles têm vindo atrás de nós solicitar trabalhos. Hoje de manhã a gente estava na Fazenda, numa reunião lá. O presidente da Proceres, por exemplo, liga para nós às vezes, porque a gente está fazendo algumas parcerias com o conjunto comercial, enfim. Isso tem aberto muitas portas dentro do governo e a gente está bem falado, digamos assim, dentro dos órgãos, dos principais órgãos. Sim, eu até esqueci de falar, hoje de manhã mesmo a gente estava com uma reunião lá com o pessoal da Receita Estadual e foi muito boa a reunião, né? Enfim. Bom, aqui eu quero começar a falar sobre o núcleo de ciência de dados. Qual que é a nossa ideia com essa apresentação? Além de falar um pouco sobre o que a FEE tem feito nessa área de ciência de dados, a gente quer falar um pouco também sobre algumas ideias que a gente está tendo de começar um núcleo aqui na FEE que vai pesquisar basicamente isso, que vai focar nisso, e que a gente chama de núcleo de ciência de dados, né, ou núcleo de data science, mais oficialmente em português, assim, NCD. E eu vou falar um pouquinho agora sobre alguns tópicos que a gente está entendendo assim como visão desse núcleo. Né? Então, como vocês podem ver ali no slide, o Data Science, né, o Data Scientist, que é o cara que trabalha com Data Science, uma das principais atribuições dele é responder perguntas, é conseguir resolver problemas trazendo insights e informações dos dados. Então, o que eu acho que esse núcleo poderia fazer? Nós pensamos que nós podemos nos conectar com diversos órgãos e setores do Estado que têm perguntas e a gente está vivenciando isso. Hoje de manhã mesmo levantaram para a gente vários assuntos, várias coisas que eles gostariam de pensar. Lá na PGE mesmo, a gente tem, a cada reunião que passa, com um pouco do que a gente já fez, a gente percebe que eles estão com diversas dúvidas, eles estão com diversas problemáticas, e se a gente conseguir responder cada uma delas, a gente tem certeza que isso vai trazer muito benefício para o Estado. Benefício direto mesmo, para os caixas do Estado. Então, o segundo tópico que eu falo ali é reduzir os custos com consultorias externas. Né? Não que o que a gente vai fazer aqui na FEE vai ser só consultoria, não é isso. Mas através das nossas pesquisas, né, nesse campo de estatística, de computação, de economia também, a gente vai conseguir trazer para diversos órgãos do Estado muita ajuda que eles estariam precisando buscar no mercado. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer com que também o Estado economize com consultorias externas. Né?
Até essas reuniões que a gente vem tendo, a gente percebe assim, quantas vezes o Estado já fez, nos diversos órgãos que a gente passa, contratos com consultorias externas que vêm, passam um tempo bem pequeno, entregam um projeto pontual e vão embora, levam recursos do Estado com eles, e muitas vezes esses trabalhos que eles fazem deixam para trás um legado que ninguém sabe continuar, que ninguém sabe entender, fica uma caixa preta muitas vezes, né? E a gente, aqui da FEE, a gente pode conseguir trazer para o Estado um trabalho de médio e longo prazo, algo que não está focado no dinheiro, né? Não está focado em conseguir um recurso e ir embora, mas sim focado em trazer relevância mesmo, em mudança para o Estado, né? Enfim. Outra ideia que a gente tem para o núcleo de Data Science da FEE também é multiplicar esses conhecimentos, né? Hoje é uma palestra bem overview do assunto, é uma palestra bem superficial, tem muita coisa legal dentro desse guarda-chuva gigantesco que é a ciência de dados, coisas como, por exemplo, técnicas de data visualization, que é mostrar os teus dados da melhor forma possível, e o Renan vai falar bastante sobre isso depois numa aplicação que ele vai mostrar para vocês. E a gente pode fazer também cursos internos, até uma ideia que o Renan comentou aqui já também que é legal. Está acontecendo em Porto Alegre, no mundo todo, mas aqui em Porto Alegre está acontecendo recentemente meetups nessas áreas de Data Science, de Machine Learning, de R, de estatística. E esses meetups é uma reunião de pessoas, assim como essa que a gente está fazendo aqui agora, onde uma pessoa vem e compartilha seus conhecimentos, multiplica eles, na outra semana uma outra pessoa da plateia vem, troca de lugar com quem está falando, compartilha os seus conhecimentos, focado sempre num assunto, né? Mas a gente pode começar a construir cada vez mais isso. E não só internamente, como também externamente, a gente pode gerar essa cultura no Estado. Bom, já falei do ponto 4, mas vou só reforçar que o Renan vai mostrar depois para a gente uma aplicação que ele está fazendo usando a tecnologia Shine, que é um pacote do R, muito legal, para que ele consegue publicar na web análises que são feitas diretamente do R e de uma forma bem tranquila de aplicar. Ele vai mostrar para a gente depois o quanto a gente pode usar a pesquisa que é feita aqui na casa já e que é muito bem feita e o quanto a gente pode mostrar ela melhor no site. Falando em termos bem práticos, não só mostrar e publicar planilhas em Excel no nosso site, mas também trazer de uma forma interativa para as pessoas, gráficos que as pessoas podem clicar, selecionar e mexer, né, para todas as áreas. Então isso toca cada núcleo da casa. Outras coisas que a gente pode fazer também, como a gente fez com o sistema de exportações, a gente criou no ano passado, né, que a gente divulgou em julho, o sistema de exportações, que é uma cara um pouco melhor para dados que a gente já tinha, né? Então, esse tipo de coisa a gente quer cada vez mais implementar aqui na FEE, que é dar uma visualização melhor, um alcance maior para tudo que já é feito de muito bom aqui na casa, né? Então, isso toca toda a pesquisa de todo mundo. Enfim. Como a gente já vem falando também, fortalecer o nome da FEE externamente. Nós temos percebido que muitas pessoas aqui no Estado, ao ouvir assim, das coisas que a gente tem mostrado, das coisas que a gente tem falado, do potencial que a gente tem aqui dentro, de economistas, por exemplo, né? A gente tem falado em diversas reuniões, nós temos muitos economistas dentro da FEE que iam amar fazer pesquisa em cima desses dados, que iam gostar muito de trabalhar com isso, e muitas pessoas nos diversos órgãos do Estado, e órgãos bem relevantes, olham para a gente e falam, mas eu nem sabia disso, nem sabia que podia utilizar isso, que podia fazer um grupo de trabalho com vocês, tal. Enfim, então a gente está vendo uma demanda muito legal de divulgação da FEE também em termos disso. Não que a FEE já não seja reconhecida nesses 40 anos por tudo que faz, é óbvio que sim, a gente só tem percebido que diversos setores ainda não conhecem, porque talvez não são tão ligados à questão acadêmica, mas talvez um pouco mais ligados a outras áreas, né? Enfim. Bom, acho que eu já falei também de auxiliar internamente nos projetos, e esse último tópico, que é o criar cultura de análise de dados, ele é até bem interessante, porque quando as pessoas nos perguntam nos órgãos onde a gente vai, qual é a contrapartida, né, que a gente pode dar, que a gente pode receber em relação ao trabalho que a gente está fazendo, perguntam se tem algum custo, alguma coisa assim, muitas vezes a gente responde que a gente está preocupado em gerar uma cultura de análise de dados, gerar uma cultura de analisar os dados do Estado e tomar decisões cada vez mais baseadas em informação mesmo. Então, isso é o que a gente quer. A gente quer cada vez mais gerar essa cultura e criar um ambiente mais favorável para isso dentro do Estado. Por que só os Estados Unidos pode ter um grupo de Data Science pensando os seus dados, né, para o seu governo? Aqui em Porto Alegre a gente pode ter isso também, aqui no Rio Grande do Sul a gente pode ter isso também. Eu queria falar um pouquinho agora de características do Data Science.
Como vocês podem ver, está meio pequeno aqui esse slide, né? Mas ele combina diversos conhecimentos, tá? Os principais são matemática e estatística, programação e banco de dados, comunicação e visualização e domínio de certas áreas de conhecimento e outras habilidades. Então, principalmente, o que um Data Scientist precisa? Né? Ele precisa saber muito bem olhar para um problema, entender bem um problema, ouvir o que a pessoa que está reportando para ele a pergunta está dizendo, e depois que ele entende bem essa pergunta, ele consegue olhar para o seu ferramental estatístico e computacional e conseguir entender qual que é a análise, qual que é a técnica, qual que é a ferramenta que mais se adapta àquele problema e que mais tem chance de responder ele. E outras coisas importantes também é a questão da comunicação e visualização, que é o quanto depois tu vai conseguir, após fazer essa análise, após entender bem os dados, como que ele vai mostrar esses resultados, né, para aqueles que estão fazendo as perguntas, para que eles possam ter as suas perguntas de fato respondidas. Né. E outra coisa que é importante também do Data Scientist é ele entender muito de muitas coisas. Né. Não que tu tenha que saber um pouco de tudo, mas pelo menos das áreas que ele escolhe para trabalhar, é importante que ele entenda cada vez mais. Né. Então, no caso da gente aqui, como Fundação de Economia e Estatística, seria muito interessante ter próximos de nós, nesses trabalhos, cada vez mais economistas e outros especialistas de outras áreas que são relevantes e importantes aqui para o Estado. Por exemplo, a gente está fazendo, entre outras coisas, um trabalho para a FEPAM, e lá interfere muitos tipos de dados, inclusive dados que têm a ver com o meio ambiente, dados que têm a ver com coisas demográficas e tudo mais. Então, toca muitas áreas. Cada dia mais o mundo está caminhando para um estilo de vida multidisciplinar, onde uma pessoa que só sabe fazer uma coisa, ela fica muito isolada do mundo, mas grupos de trabalho que fazem diversas coisas juntos, eles podem ir muito mais adiante. Aqui eu coloquei uma imagem que é uma brincadeira, assim, né? Óbvio que ninguém vai estar serrando a perna de ninguém, mas eu tenho no início ali na imagem um analista, né? Depois um manager de dados, um designer gráfico, um matemático, um homem de negócios, enfim. O Data Scientist ele é uma combinação de diversas coisas, de diversas áreas, de diversos conhecimentos, e isso é muito legal. E eu acho que a FEE, ela é para o Estado, de certa forma, como se fosse um megazord, assim, dos Data Scientists, né? Ela é um robôzão, assim, que é cheio de gente que sabe muito sobre muita coisa legal e que o Estado precisa muito saber mais. E eu acho que se a gente conseguir ter sinergia entre nós e entre o Estado, a gente pode construir, sim, algo bem interessante que vai trazer revolução mesmo, assim, sabe, de cultura aqui no Estado. A gente tem percebido, nos diversos lugares que a gente vai, que muita gente está analisando dados muito importantes e que tem total impacto sobre a vida das pessoas numa planilha de Excel apenas e com uma visão apenas do todo, bem agregado, tendo muitas bases de dados ali escondidas sem ninguém conseguindo mexer com elas, né? Então, eu acho que tem uma janela de oportunidade enorme para a gente como FEE, de nós pegarmos essa onda que vem vindo de tecnologia, de registro de dados, de informação. A Proceres hoje tem um caminhão de dados que ninguém usa e que ninguém analisa. E a gente aqui tem um monte de gente que entende de extração de dados, que entende de análise de dados, que entende de economia, que entende de estatística, e o Estado está cheio de problemas, está vivendo a crise maior de todas as épocas, de todos os tempos. E o que a gente faz com isso? A gente aproveita essa oportunidade. Enfim, eu não sou economista, então eu falo muito da minha percepção do que eu leio nos jornais, tá? Parece ser a pior crise de todas. Enfim, eu só deixei essa frase no final, Data Science, da Neil Black, que é de uma pessoa bem importante, que talvez ninguém conheça, mas tudo bem. Mas ela é bem importante. É um cara que está por trás de diversas coisas de tecnologia no mundo. Enfim, nós queremos fazer esse convite para vocês, que a primeira parte desse convite é: venha trabalhar com a gente em grupos de trabalho específicos, part-time, que a gente pega você e devolve você depois, não tem problema. Mas a gente também está convidando quem quiser e quem puder, né, porque a gente entende que tem diversos trabalhos em andamento, mas quem quiser vir trabalhar com a gente, quem quiser migrar para o nosso núcleo, vem conversar com a gente, converse com o Martinho também. Nós estamos hoje somente eu e o Renan, e nós estamos recebendo demandas de muitos lugares e está muito difícil da gente conseguir atender com qualidade toda essa gente. Então, convidamos vocês, venham se juntar conosco, tá bom?